Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. O Mestre Zosmo vai dizer para vocês hoje o que fez ele virar um cristão Red Pill. Na verdade, vai ser um compilado, vou tentar ser breve na medida do possível, contando vários causos que me fizeram virar um cristão Red Pill e com o tempo eu vou detalhando mais eles. Assim vocês vão conseguir entender o que eu já disse em outros vídeos, se o cristão pode ser Red Pill ou não. Mas resumindo, eu já expliquei que o cristão deve ser Purple Pill com as meninas da igreja e Red Pill com as meninas do mundo, né? Nesse vídeo eu vou comentar vários casos assim e finalizar mostrando porque que eu acho que o cristão não deve casar hoje em dia com meninas do mundo, né? Por mais que possa ter 1% de exceção, eu acho melhor não arriscar. Vamos lá então. Eu vou começar com um vizinho que eu tive, né? Quem acompanha o canal Trancos do Futuro sabe muito daquele caso que ele fala do magrinho de firme e gordona brava, né? É engraçado que eu comecei a lembrar do caso desse casal, né? É, na verdade, não exatamente, não foram vizinhos a vida toda, né? A casa do lado da nossa vivia alugando cada hora para umas pessoas diferentes, né? Mas esse rapaz, ele trabalhava no mercado que a minha família fazia compras e tal, né? E também, por coincidência, meu melhor amigo na minha adolescência lá na minha cidade era sobrinho dele, né? Aí, beleza. Aí ele era um rapaz super simplão assim e tal, né? E aí casou. O típico magrinho de mercado, né? Não tinha muita opção de trabalho na minha cidade, né? Ele trabalhava nesse mercado, aí beleza. E ele até chamou minha mãe pro casamento e tal. É aquela pessoa pobre que daí chama todo mundo pro casamento, né? Até conhecidos assim, né? E a minha mãe disse que ele até fez meio que uma cara de decepção quando ela falou que não ia, né? Nesse sentido assim, de o cara provavelmente fez aquela festa lá numa igreja evangélica, né? Que ele era da Universal. Provavelmente fez a festa lá, uma festa simplão, né? Aí beleza, a esposa dele era uma menina que estudou junto com ele, aquele tipo caso da gordona brava mesmo, né? É, gordona brava e negra, né? Que as negras têm tendência a ser mais bravas, né? Mas é um casal bem típico assim que eu já vi em vários outros locais, inclusive em outro mercado. É, da época eu de um trabalho que eu tive, que eu não vou dar detalhes aqui, mas daí eu sempre ia nesse mercado. Também tinha um caso de magrinho de mercado e gordona brava, né? Que até o rapaz me perguntou: o que você trabalha e tal, não sei o que, dá um salário bom, porque eu não aguento mais trabalhar nesse mercado, né? Mas, voltando ao caso aqui, aí beleza, aí logo logo as coisas que eu escutava de discussão dentre deles assim, recém-casados, aquela impressão que a menina tentava mandar nele, entendeu? E só que o que era engraçado desse caso, que ele meio que batia de frente com ela, então era dois bravos assim, né? O que aconteceria se ele não fosse, inclusive eu lembro muito ele mandando ela pra, vai pra casa daquele lugar, né? Numa discussão entre eles assim. Aí eu fico me perguntando, e se ele não fosse bravo na mesma medida que ela, o que ia acontecer? Ela ia mandar nele? Então, a natureza mandona da mulher é um caso bem típico assim. Eu não sei se ela também era evangélica, se os dois eram da Universal, como que era e tal, mas aquela velha história, né? A natureza pecaminosa é forte, né? E também ele era aquele pobre bem complexado assim e tal, né? Naquela época a gente se animava de fazer faculdade ainda, né? Hoje nem tanto, que era o começo dos anos 2000, mas ele falava: pobre não tem que fazer faculdade, né? E faculdade não é para pobre e tal assim, mas enfim. Mas aí você via, pelo caso, que ele foi o que ele conseguiu, né? É, uma moça de gênio forte e tal, por, por trabalhar em mercado, ele acabava não tendo VCM nenhum, tadinho. Mas é o caso, né? O segundo caso tem até o mesmo nome desse vizinho, né? É, um nome, o nome mais comum de homem no Nordeste, digamos assim, né? Para não dar detalhes, vocês adivinham, é o nome de um santo bem comum lá no Nordeste, né? Que até o filme o Alto da Compadecida faz referência a eles, né? Vocês adivinham o nome tanto desse magrinho de mercado como
o meu professor de história que eu vou comentar agora. Esse meu professor de história, como a maioria dos professores de história, marxista, não acreditava em Deus e tal, beleza. Mas aí é engraçado que como que a esquerda não fala desses professor comunista que nunca casa, né? Uma vez comentaram com ele e tal assim, ele falou: vou casar nada pra ter essas coisinhas assim, ter que cuidar, né? Ele apontou assim pro chão, com a palma da mão, apontando a altura de uma criança, querendo dizer que não ia ter filho, né? Pelo que eu sei, sabia da história de vida dele, assim, deve ter sido aquele nordestino que não teve muito o, oportunidade e tal. Ser professor foi a oportunidade que ele teve, né? Aí foi pro meu estado natal, por sinal, né? Dar aula lá, porque o salário de. Ia muita gente pro meu estado natal dar aula de professor, porque o salário era um pouco melhor que a média lá e tal, né? Aí beleza, aí outra hora eu vou contar detalhes disso, mas depois que meu pai separou da minha mãe, né? Meu pai era um funcionário público com um salário mais ou menos na época, né? Enfim. É, aí beleza, aí meu pai achou uma bem mais nova que ele, né? Não é que meu pai tá agora, que é 20 anos mais nova, mas era bem mais nova, né? Você acha que quando eu tinha 15 para 14 anos, enfim. Aí um dia esse professor me encontrou assim e comentou: Ah, seu pai tá com uma novinha, hein? Ah, sei não, hein? Essas mulheres só querem o dinheiro da gente, não sei o que e tal, né? Por sinal, até uma amiga minha que depois virou MSOL, tava passando perto na hora, né? Olha que essa amiga eu conheci na igreja, né? Na verdade era uma irmã de igreja, né? Ela passou, deu risada assim, só me cumprimentou e tal, né? Mas a moral da história é que era esse meu professor comunista, ele era comunista e sabia que o casamento não tava valendo a pena para ele, entendeu? Independente se ele era só para não querer ter filhos e tal. Mas fora isso, ele tinha uma aparência normal, assim, na verdade era um pouco obeso, mas ele era bem alto, assim, né? Acho que se brincar devia ter 1,90 m e tal, assim. Era aquele gordo, sabe quando o cara é gordo, mas não cria aquela barrigona, assim, na verdade aquela gordura distribuída, que nem, sei lá, por exemplo, o tio Phil do Maluco no Pedaço, que daí fica aquela gordura que é como se deixasse o cara meio forte, né? Aí eu só sei que até minha mãe, depois que separou do meu pai, um dia fez elogios a ele, falando que aquele fulano é um homão e não sei o que, não dava tempo eu casar com ele. Eu aqui pensando, né, com os meus botões, porque minha mãe fazendo faculdade, às vezes topava com ele no ônibus e tal, assim, né? E fora isso, várias professoras coroa que chegavam lá na escola, uma ele namorou e tal, parece que nunca tava com uma namorada fixa assim, né? Mas principalmente professora coroa lá, era doida por ele, né? Acho que ele devia estar entre os 40 e os 50 mais ou menos assim, né? Sei que bem interessante isso, né? Um caso bem interessante assim de comunista que nunca quis casar, falava mal do casamento, mas pra esse tipo de comunista que nunca quer casar, a esquerda não fala nada, né? Dos MGTOW, dos Red Pill, ela mete o pau, mas do comunista que nunca quer casar não falam nada, né? Bom, o próximo caso aqui é de quando eu morava em casas de estudante, né? As casas de estudante tinham várias, né? Mas essa aqui tinha sido feita era de uma igreja, né? Aí morava dois por quarto, né? Aí beleza, eu fui morar nessa casa de estudante por causa do aluguel barato, que acho que era R$ 150 na época de aluguel e tal, né? Aí beleza, esse cara que veio namorar comigo também era bolsista na PUC e tava trabalhando em mercado, né? Então, olha, isso que ano que era? 2016, não, 2006 por aí eu acho, ou 2007, 2008 estourando. Naquela época, eu já estava vendo como que era a coisa. Ele não chegava a ser feio assim, né? Então, mas tinha uma aparência normal, aquele cara é, pardo assim, né? Talvez um pouco mais claro que o Neymar ainda, mas cabelo cortado sempre curto. A aparência não era nem feio nem bonito assim, né? Não me lembro dele ser baixo, acho que ele devia ter a minha altura, que eu tenho 1,79, por aí vai, né? Mas assim, mas o cara se cadastrou acho que na época nem era o Tinder ainda, né? Mas eu sei que ele se cadastrou num negócio desses assim. Ele trabalhando em mercado, não tinha nem celular. Ah, quer dizer, ele tinha celular, mas acabou tendo o tijolão roubado, coitado. É, ele já tinha uma história de vida bem complicada. Foi morar na casa de estudante porque a mãe dele meio que
tava, entre aspas, enxotando ele de casa, né? Falando, procura um trabalho e sair daqui, né? Que o pessoal depois me contou, mas enfim. Ele só conseguiu de caixa de mercado, depois ainda fez a bobagem de sair de caixa, do emprego de caixa de mercado. Tava estudando numa faculdade de elite como bolsista, né? E tal. Mas assim, o que eu tava vendo das histórias que ele contava e de quem ligava pedindo contato pra ele, que quando ele perdeu o celular dele, ele passou meu celular e tal. Eu ligava no meu celular pra falar com ele, era mulheres mais velhas, principalmente dava a impressão que ele só conseguia conversar com mulheres de 40 para cima. Isso a gente está falando 2008, 2007 já. Ainda não é a época do Instagram, de acho que nem o Facebook tinha ainda, para vocês verem como que a coisa já estava naquela época de se ele era pobre, trabalhava em mercado, não tinha boa aparência, ele só ia conseguir as coroas. Para vocês verem como que estava a coisa naquela época, né? E ele fumava também, né, e tal, aí com isso ele conseguia uma, entre aspas, oportunidade de conversar com umas bonitonas lá da faculdade que ele estudava, mas só na hora de fumar, né. Você via assim que ele falava, que essas são. Era a época. Tô lembrando agora, né? Era a época que o Ronaldo jogou no Corinthians, né? Acho que era 2009, 2008 por aí, né? E ele era São Paulino roxo, mas comentava dos jogos e tal, assim, comentava, que a São Paulina que vai fumar no intervalo comigo lá é bem bonito e tal, mas você via que ele não tinha a mínima chance assim e tal, né? De pobre, trabalhando em mercado, ter alguma chance com as patricinhas, por mais que fumava junto, né? Então, o próximo caso aqui vai ser de um rapaz que fez curso técnico comigo. Ele era bem simplão, acomodado, vou até dar um apelido pra ele, o rapaz do diminói, né? Não sei o que, um dia tava lá, ele falou, que não sei o que, diminói tal coisa, daí todo mundo, o quê? Hã? Diminói? Você não quis dizer diminuiu, não? Ele tinha uma aparência que lembrava um meninão assim e tal, né? Mas sei que minha intuição me dizia assim que ele não pegava quase ninguém, entendeu? Não que eu dei valor a essas coisas e tal, mas pra ver como tava a coisa, assim. E ele parecia vir de família mais ou menos problemática em alguns aspectos, morava na periferia, assim, e tava desempregado. Mantive contato com ele depois do curso técnico, né? Ele teve uns problemas sérios de depressão e outras coisas, tomando remédio controlado. Ele começava o outro curso técnico, eles que gostavam muito de química, começava a química e não terminava umas 2, 3 vezes, ele falou. Até que a última vez que eu perguntei, ele conseguiu trabalho num frigorífico no interior, né? Então, aquela coisa, mas minha intuição já me dizia que ele era muito imaturo, muito acomodado, assim, a gente fez o curso técnico só porque a gente fazia trabalho para ele colava muita coisa e tal, porque a gente ajudou ele, porque senão ele nem conseguia ter terminado o curso técnico, né? E não dá pra falar assim que ele era feio, ele tinha aparência normal, digamos assim, né? Acho que não era muito alto mesmo, talvez isso aí influenciava, mas enfim. Eu sei que esse foi um dos casos que eu parei para pensar assim, nossa, ele só vai conseguir justamente talvez algum gordona brava, como o Trunks falava, né? Um outro caso que me fez ser um cristão red pill, né, para achar que as mulheres do mundo não valem a pena, eu lembrei do caso na minha cidade, né, eu nem sabia o que era Chad na época, mas depois que eu entendi esse conceito de Chad, eu lembrei desse caso, né? Que era na minha cidade um rapaz que tinha uma locadora, ele não era feio assim, nem nada assim, né? Mas aí foi vítima de adultério, a esposa dele bem bonita, professora, né? Mas era uma das loirinhas mais bonitas da cidade, né? Conhecida por ser bonita, trocou ele por um Chad. Você via que o cara devia ser rato de academia e outras coisas assim que o cara realmente tinha uma aparência muito boa, né? Fiquei sabendo até uns casos de, nossa, ele foi no balneário da cidade, alguém fez piadinha de não sei o que, senão o chifre vai bater não sei aonde. Então sei que foi um caso assim de dar dó, né? Mas o mais impressionante disso foi minha mãe ficar falando que devia ter alguma coisa. Ou ele batia nela, ou ele era mais safado, não sei o que. Aí minha mãe, mesmo sendo crente, ela parece que nunca se tocou da natureza pecaminosa das mulheres. Não. A mulher sempre tem algum motivo, né? Eu falei, mãe, você acredita mesmo nisso?
Ah, então tá, né? Mas nem quis render discussão com a minha mãe, né? Isso aí eu já conhecia o caso. Quando eu relembrei esse caso com a minha mãe, eu já conhecia a Red Pill, né? Mas não quis render o assunto. Muito bem, um dos outros principais casos, o próximo agora para eu ter virado um cristão Red Pill, é do o rapaz que é meu melhor amigo atualmente, né? Na fase adulta, assim, nos últimos anos. Cara, ele teve uma vida bem complicada. Justamente eu conheci ele quando eu morava nessa casa de estudante e tal. E ele, ele era meio. Aquele rapaz do interior simplão, assim, que o pessoal aproveitava da inocência dele e tal, assim, né? Mas ele é aquele católico não muito praticante, não ligava muito pra essas coisas e tal. E o pessoal tirando sarro dele, ah, virgenzão, virgenzão e tal. Até que ele cismou de um jeito de perder a virgindade e tal, correndo atrás. Aí o jeito que ele achou de correr atrás, quando ele já tinha se formado, tinha terminado a faculdade, na universidade pública, isso dava um certo prestígio para ele pela cidade, pelo nome da universidade e tal, né? Aí ele disse que conseguiu perder a virgindade indo num baile funk, né? Não sei nem se era baile funk, porque naquela cidade lá que eu morava não tinha chegado isso, mas era alguma coisa meio parecida, né? É, aí lá ele conheceu uma mãe solteira que disse que, beleza, conheceu ela, já, ela já chamou ele pra ir na casa dela ou pro motel, não lembro. Chegando lá, ela já foi tirando a roupa dele e é, pôr na boca no pirulito, se é que vocês me entendem e tal. E depois comentou com ele que era mãe solteira. Ele comentou que falava palavrão pra caramba, parecia ser bem largado e tal, mas ah, só comi mesmo pra eu perder a virgindade e tal. Depois não quis saber mais. Ela ficava me mandando mensagem: ai, vamos se ver de novo e tal, não sei o que, né? A menina que morava na periferia e tal. Disse que falava palavrão pra caramba, tinha um empregozinho em meia boca, mas era mãe de um filho. Não lembro se ela falou alguma coisa do pai, se ele pagava pensão ou não, mais detalhes assim, né? Mas eu lembrei desse caso do meu amigo quando comecei a ouvir falar, é, principalmente pelo Dom Sandro, né, que foi o primeiro canal que eu conheci, quando eu comecei a lembrar, comecei a lembrar desses casos, quando eu vi o Dom Sandro falando sobre emissão, né? Mas também esse amigo meu também teve um outro problema na vida dele, que foi, depois disso, beleza, ele se livrou dessa menina e tal, veio pra outra cidade maior trabalhar e tal, aí se cadastrou no Tinder e tal, e conheceu uma moça que também era da área dele. Pelo que ele contou assim, acho que a moça, por ser da área dele, achava que ele ganhava mais pelo cargo dele e tal, né? Até que daí, ele disse que até desenvolvendo uma certa queda por ela, ela meio que se gabava de ser virgem, mas disse que era virgem, mas também já tinha. Não era totalmente virgem, porque alguém já tinha dado uns amassos nela, umas coisas assim, mas enfim. Aí ele disse que alguma hora rolou esse papo, ele falou pra ela quanto ganhava e tal. Aí um tempo depois, um belo dia, ele recebe um SMS dela terminando o namoro. Ele tentou falar com ela outra vez e tal, aí disse, de, ele não comentou, não lembro detalhes, muitos meses depois ou não, né? Ele tentando entrar em contato com ela e tal, ela falando que não queria mais nada e tal, que tinha terminado. Até que daí o namorado dela falou: ah, para de perguntar dela, ela tá comigo agora, não sei o que, né? Então. Aí a gente não sabe se ela já conversava com esse namorado atual antes dele, como que foi, se quando ela viu que ele ganhava pouco, ela já planejou terminar com ele, só tava esperando achar um outro e tal, né? Mas assim, todas as coisas que a Red Pill fala, né? Ele disse até que foi na casa dela, conheceu o pai dela, que o pai dela elogiava pra caramba ele, porque o pai dessa menina era da Bahia, batalhou pra emigrar pra outro estado e tal, falava que ele era um cara trabalhador, batalhador também, mas isso tudo não importou não na hora dele terminar com ele por SMS. Pra ver como tá o nível, né? E esse mesmo amigo meu, depois que ele achou uma moto no Tinder que não é tão bonita, né? É até um pouco fortinha, digamos assim, né? Não é bonita e tal. É, não lembro se ela ia ainda numa igreja ou era desviada dessa igreja, como que era e tal, mais detalhes assim e tal. Foram acho que uns 4 anos de namoro e tal, né? Ele disse que ela é super gente boa no namoro e tal, assim, e tudo. Depois que casou, virou um demônio, digamos assim, né?
Volta e meia fica soltando umas coisas feministas de ai, você não me ajuda com o bebê, não sei o que, só eu cuido dele, não sei o que. Enfim, eu vou demorar muito aqui se eu contar, né? Como que virou da água pro vinho depois que casou, né? Ele, quando vai conversar comigo, comenta e tal. Mestre Zosimo. Ela fingiu bem, né? Porque se ela fosse chata do jeito que ela é agora, eu ia ter terminado, né? Não ia ter casado com ela, né? Então, é aquela coisa, né? E justamente já que eu entrei nesse assunto, e o próximo da lista aqui é justamente um rapaz que trabalhou comigo numa empresa também. É, a época que eu trabalhei na empresa de uns adventistas, né? O que aconteceu? A época que eu trabalhei na empresa desses adventistas lá, eu era esse rapaz comentando assim, um dia, né, soltou. Ai, minha esposa também não era brava antes de eu casar com ela, não, né? E não só o caso desse cara ter falado isso, mas ele também, uma época, quando eu perguntei, você não quis casar com ninguém da, das meninas de tal bairro, não, da igreja que você frequentava, ele falou, lá só tinha menina burguesa, eu não quis saber não. É que ele era um rapaz meio acomodado, assim, que começou a faculdade, nunca terminou, é, trabalhava de fotógrafo freelancer, né, e ainda por cima, na verdade isso, né, aí tanto que acabou casando com uma professorinha lá e então acabou mudando para a cidade dela justamente por não ter emprego fixo, né? Até ficou um tempo desempregado. Mas enfim, né? Esse cara mostrou, foi mais um caso da esposa crente muda da água pro vinho depois que casa, né? Até um dia ele relatou assim que ela comentou com ele, ai não sei o que ser o grosso. Ué, mas se ele não ser grosso, ele vai só ficar aguentando a grosseria da esposa, né? Esse caso desse rapaz é mais um caso assim de como a mulher muda a personalidade, mesmo as crentes depois que casa, e como que sem dinheiro é complicado você namorar, casar com alguém de outra classe social. Olha que ele era um cara super popular, super conversador, fazia amizade com todo mundo, hein? O próximo caso é de uma prima de segundo grau, assim, né, de uma parte de uma família da parte da família do meu tio avô, né, que o meu tio avô eu vou falar muito dele ainda, né, mas tem umas partes lá é, que são os primos de segundo grau, digamos assim, né. Aí uma delas, mãe solteira, que um dia comentou assim que eu gostava era de maloqueiro mesmo, né, maloqueiro que é filho dos pai das duas filhas dela, né, e tal. Na mesma hora que ela tá falando isso e tal, não sei o que, né? Aí depois de um tempo ela pega e casa lá com um rapazinho que parecia ser bem quietão, bem simplão, assim, né? Não lembro se ele já foi adventista ou era adventista ainda, né? Mas independente da igreja, né? Mostrando que várias igrejas os caras estão sujeitos a ser. É, casar com mãe solteira, né? Hum, É isso, não sei muito detalhe de como que se conheceram e tal, assim, né? Sei que ela morava num bairro lá que tinha muito adventista, o, e não sei muitos detalhes de como se conheceram, mas é isso, né? Um cara assim que. Cara, não tinha uma aparência ruim, mas assim, aquele cara que parecia ser bem quietão e tal, assim, entende? O, aquele caso assim que você meio que entende por que muitos caras evangélicos casam com mães solteiras, né? E um dos principais motivos de eu ter criado o canal é para servir de alerta para vocês, né? É, então, é isso, né? O próximo caso que eu vou falar é a questão do... Cara, essa questão de classe social é complicado. Essa menina que eu anotei o nome aqui na lista das pessoas que eu vou falar é porque fica aquela impressão, sei lá, tem vários motivos para talvez ela nunca querer nada comigo, mas eu fico me perguntando, será que o fato dela ser é, uma menina de classe social alta influenciou, mas principalmente o fato dessa menina estar solteira até hoje, com 30 e poucos já, mesmo tendo uma boa aparência, será que não tem a ver com ela? Segundo constar, ela tinha o próprio apartamento dela lá no bairro Nobre de Curitiba, né? O pai dela tinha uma empresa que prestava serviço
para uma grande fábrica de automóveis, né, e tal, né, mas também a empresa faliu depois. Mas enfim, uma moça que tem muito dinheiro, né? Mas até hoje, com 30 e poucos, está solteira. Desde que eu conheço ela, nunca namorou, que até a prima dela brincou. Ah, dá-lhe mestres Osmo, vão desencalhar a minha prima, né? Mas é a grande questão do dinheiro, né? Mesmo nas evangélicas. O próximo caso é um rapaz que foi criado comigo na igreja da minha cidade, né? Era uma igreja bem pequena que eu frequentava, mas assim, rapaz criado no sítio, talvez sem muita malícia. Na verdade, eu até pegava uma menina ou outra da igreja nos eventos que a gente foi, assim, que eu fiquei sabendo, mas acho que até as feias, né? Mas assim, eu também me fiz a pergunta, porque primeiro que ele namorou uma mãe solteira, mas nem acho que não foi essa que ele casou depois, né? Um dia eu vou visitar ele lá e tal, né? Reencontro ele, tá lá o boneco da esposa dele, né? Depois eu me fiz essa pergunta, nossa, que ele, funcionário público, formado em Direito, primeiro, acho que passou em 2 concursos na época do Correios, o do agente penitenciário escolheu o Correios, um bom tempo trabalhou no Correio, e depois disso foi para é, começou na advocacia junto com outro rapaz que eu conheci na minha infância também, né? Mas enfim. Será que não tinha meninas normais para ele casar lá na cidade, não? Por que ele foi casar lá com mãe solteira? Ou pode ser que seja o caso de que tá faltando mulher sem filho em cidade pequena. Eu vejo muito cara falar isso, né? Pode ser que seja verdade, né? Então, difícil saber, né? Mas é mais um caso para vocês verem como que o rapaz evangélico, mesmo o de boa situação financeira, tá arriscado casar com mãe solteira. Mas antes dessa que ele casou, que eu não lembro muitos detalhes, vai que é até a mesma que eu tô falando que depois deu uma piorada, não sei se é, mas enfim. Mas aí logo que eu tinha mudado da minha cidade natal, aí uma vez eu fui visitar e tal, aí um amigo meu da escola disse que estava indo no mesmo ônibus que ele fazia faculdade e falava, ele não tem cara de estar tendo um namoro santo, não. Ele é casado com uma moça que faz educação física que tem um filho, e eles ficam num pega-pega no ônibus e tal. Enfim, não sei detalhes se ele se desviou da igreja um tempo, nunca perguntei, né? Mas. Ou talvez ele resistia à tentação e tal, mas sei que ela tinha um filho, né? Então parece aquele caso típico, né? Menina muito bonita de uma cidade, vira mãe solteira cedo, porque eu realmente lembro que essa primeira namorada dele era muito bonita mesmo. Era aquela morena magrinha e tal, assim, a típica moça que faz educação física e se cuida bem. Era muito bonita mesmo. Mas tinha o boneco, né? Aí entra sempre aquela velha história. Será que ela ia querer ele se não fosse mãe solteira? Rapazes de igreja já não são alvos para meninas que são mães solteiras? São sim, que a Red Pill fala muito isso. Então a ideia de eu criar esse canal é isso. O próximo caso que eu vou falar aqui é outra menina da minha cidade, que assim, quando eu fui fazer o meu alistamento na minha cidade, né? Na época você era dispensado automaticamente por ser uma cidade pequena e tal, mas aí o cara perguntou algumas coisas da minha vida e tal, o cara que trabalhava na prefeitura, aí beleza. Conversei um pouco com ele e tal. Aí um tempo depois eu vejo esse cara na lanchonete conversando com uma conhecida minha da escola, né? Uma das poucas meninas que eu fiz, sem ser do meu ano, que eu fiz um pouco de amizade assim, porque a menina pareceu ter uma curiosidade para conhecer o nerd da escola que era eu, né, e tal. Ela até me deu umas dicas assim de, você precisa ser menos formal, mais solto, não sei o que, né? Aquelas dicas de quem vê um nerd de poucos amigos e sem muito sucesso com as mulheres diz, né? Mas aí beleza. Aí um dia eu vi ela conversando com ele lá no lanchonete como se os dois estivessem tendo alguma coisa assim e tal, né? Mas depois ela foi embora da cidade, daí eu pensei naquele caso, né? Nossa, o cara que vira funcionário público em cidade pequena, às vezes muita menina interessante que nem ela, eles não conseguem ter nada porque elas estão planejando ir embora da cidade, né? E realmente depois ela foi embora para outra cidade, se formou em direito, virou advogada, então mostrando aquela coisa, às vezes tem que tomar cuidado quando você vira funcionário público, principalmente quando você vai para uma cidade pequena muito isolada, porque talvez você vai ficar sem opção naquela cidade. Você vai ter que namorar uma coroa ou uma mãe solteira, porque as meninas, às vezes, de futuro, digamos assim, estão indo embora para estudar e não voltam mais para a cidade natal, né? Esse é um risco que sempre tem, né? Próximo caso, assim, é de
uma moça que acho que ela é uns 4 anos mais velha que eu, mas é um pouco obesa assim e tal, né? Mas o, sempre conversei com ela, era bem de vez em quando que eu conversava com ela, trocava mensagens assim, mas por muitos anos perguntando como ela tava e tal. Ela falou, você não vai passar aqui e tal, mas que, entre aspas, me dava moral, assim, né? De, eu conheci ela pelo Orkut, depois foi Facebook e tal, assim, né? Mas aí é o caso típico da moça que ficou pra titia. Não sei se por escolher demais, mas eu ia falar principalmente o caso dessa moça. É o caso típico da mulher carreirista que ficou mudando de uma cidade para outra para crescer nas empresas e não conseguiu casar. Alguma hora eu vou ter que ter um vídeo só sobre ela, mas ela já teve uns namorados, mas parece que era de cidade longe e tal, assim. Hoje ela é super bem sucedida na área dela, ela é farmacêutica e ela dá pra ver pelo Instagram dela, assim, que ela tem cargo de chefia, cargo alto, assim, na indústria farmacêutica, mas o casamento ela não conseguiu, né? Aí um dia eu conversei por mensagens, papo reto com ela sobre isso, então ela falando, pra mim é difícil não conseguir, não conseguir, pra mim é difícil conseguir homem sem filho na minha idade e tal. Era a época que eu tava planejando ir pra Austrália, eu perguntei o que ela achava, ela falou, pra mim agora não compensa ir pra outro país pra ser, é, pra trabalhar de babá e tal, não sei o que, mas boa sorte pra você e tal, assim, né? Aí fica lá, postando muita foto no Instagram da gatinha dela, né? Muitas fotos da gata, né? Você fica assim, com dó, né? Pensando, nossa, era melhor ela ter um filho, né? Próximo caso é. Só vou falar rapidamente de outra coisa que me fez virar é, Red Pill cristão, que é a tal da maldição da funcionária pública, né? E uma que eu conheci uma vez num aplicativo que era do INSS, né? Acho que era cargo de analista, né? Se eu não me engano. Acho que ela foi mandada pro Rio Grande do Sul e tal, não sei o que, né? O, mas assim, mas eu ficando com aquela impressão que ela tava solteira porque pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas talvez porque não ia querer alguém que tem cargo que ganhe menos que o dela, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas acho que o mais provável é que era, né? O Trancos do Futuro comenta muito disso, que elas preferem ficar sozinhas, muitas vezes preferem ficar sozinhas do que tá com um cara aqui que tem cargo simples, mesmo as evangélicas, né? Bom, o próximo caso que me fez virar um cristão red pill é lembrando do amigo da época da faculdade, que era pra, assim, ele podia não ter corpo de Chad, mas tinha atitude de Chad. Você via assim que o cara realmente tinha uma boa lábia pra pegar a mulher, né? Pegou uma estudante de medicina super linda, de família super tradicional e tal, do interior. Menina realmente inteligentíssima. Começou odontologia, mas fala pra ela que ela tinha nota pra passar em medicina. Ela foi lá, fez cursinho de novo, passou em medicina na pública. E ele conta umas histórias dela e tal, assim, né? Quando ele tentou alguma coisa, ela pegou e deu um tapa na mão dele, né? Quando ele tentou botar a mão na perna dela, né? Pelo que se sabe, ele nunca deixou ela ir finalmente com ele. Mas esse amigo meu, Chad todo safadão, traiu ela, traiu quase todas as namoradas que ele teve e tal, mas assim, nunca faltava mulher pra ele. Ele era aquele Chad meio acima do peso, né? Mas, cara, eu acho que ele tinha 1,85, 1,90, você via que nunca faltava mulher pra ele. Questão de lábia, questão talvez de ser baiano, ter aquele jeito mais solto do pessoal do Nordeste, não sei. Mas sei que o cara era realmente uma bela definição de Chad, né? Mas engraçado que no final das contas esse Chad hoje é casado com uma mãe solteira, né? Vai entender, né? Ele merece um vídeo só sobre ele, né? Mas a moral da história é que ele desvirginou várias meninas das várias igrejas que ele frequentou, que ele contava. Ele não faltava mulher para ele nas igrejas e outras coisas assim, né? Mas ele merece um vídeo só sobre ele. Bom, um novo caso bem interessante agora é sobre um tio meu, né? Inclusive falavam que eu era parecido com ele, né? É, ele tinha uma boa aparência, nem era tão alto assim, né? Acho que era 1,75, era um pouco mais baixo que eu.
pouquinho coisa mais baixo que eu, né? É, na minha idade ele não era calvo, né? Com 30 e poucos anos quando eu conheci ele, eu já era calvo, ele não. E o que mais que eu posso dizer assim? Magro, boa aparência, fazia muito vôlei, embora acho que nunca morreu, mas tinha um bom físico, né? E tal assim. Pegador pra caramba, então se achava o pegador era mesmo em São Paulo. Quando ele chegou na minha cidadezinha, ele já começou a comentar, né? É, tem que fazer um consórcio de uma moto, né? Porque essas mulheres dessa cidade ficam perguntando se você tem moto. Se achava o rei da cocada preta, o pegadorzão e tal. Chegou na minha cidade, teve um choque de realidade, que ele era pobre, andava de bicicleta, só conseguiu emprego de orelha seca. Então foi aquele choque de realidade. Se gabava que em São Paulo ele era comedor de casadas, era pegador de não sei quem e tal. Talvez em São Paulo, cidade grande, que nem as pessoas não sabem tanto uma da vida da outra, ele realmente pegou muitas casadas entediadas, muita, às vezes alguma de classe social diferente. Pegou é diferente de namorar. Numa cidade pequena talvez até pegava também, mas virar namorada era outros 500, meu filho. Minha cidade era muito forte isso, de playboyzinho com, com patricinho, entendeu? E já tava começando a mudar as coisas também das redes sociais e gente se conhecendo. Que outra hora eu vou comentar isso, que a- uma das meninas mais bonitas da minha cidade começou a namorar com um cara que tinha uma ótima aparência também da cidade vizinha, que era modelo, endinheirado e tudo, né? E por aí vai, né? Aí uma vez ele comentava de, fulano de tal, que era o melhor amigo dele que ele fez na cidade, mas ele falou mal dele, desse amigo dele pra mim, né? De, o fulano só pega menina muito feia, viu? Vá anotando. Pois é, né? Mas meu tio também não pegava tanta coisa assim que eu tenha visto, não, né? Mas enfim, essa é a moral da história, né? O cara chegou se achando e, como era pobre, teve um choque de realidade ao chegar em cidade pequena, né? Tanto que nos primeiros meses ele só falava isso, de ter moto e tal, não sei o quê. Bom, esse próximo caso aqui, meu pai é um professor de matemática que eu tinha, que aí meu pai comentou que ele foi traído pela esposa, né? Bom, sei que é, ele era evangélico, mas não tem muitos detalhes da se a esposa era também, porque que foi traído e tal. Só comentou que ele foi traído, mas depois até superou, né? Meu pai disse que ele casou de novo e tal assim, mas assim, era um professor que as alunas gostavam muito de conversar, né? Então um caso bem interessante. O, às vezes fica aquela coisa, né? Às vezes o professor, se ele for muito radical de nunca conversar com a aluna, fazer amizade com a aluna e tal, assim, manter aquela distância tanto porque a esposa é ciumenta, aí depois ele é traído, ele não aproveitou nem conheceu nenhuma aluna, né? Isso dá um debate bom assim, né? Mas outra falamos mais. Então, mais um caso de chifre aqui que eu vou relatar. É o caso que eu fiquei sabendo quando eu era do quartel, de um sargento falando para outra assim: ele pagou a faculdade de medicina para esposa. Não, era médico que pagou a faculdade de enfermagem para a esposa. Ninguém sabia muitos detalhes. Daí no final comentaram: ela tá te chifrando, hein? Ele pagou a faculdade para a mulher para depois ela chifrar ele no final, né? Então, coisas que o Raccoon e o Trunks do futuro já comentaram que acontecia de verdade. Esse aqui é um outro caso de traição que eu vou comentar, que justamente essa menina mais bonita da cidade foi a mãe dela traiu o pai dela, não sei muitos detalhes de porquê, né? Então é isso. Mais um dos vários casos de traição que eu lembrei da minha cidade que me fez pensar que é a Red Pill Okeane. Então, esse próximo caso é de um ex-patrão de um restaurante que eu fazia bico aos domingos. Dois casos interessantes nele, né? Na verdade, tem várias coisas interessantes da vida desse meu ex-patrão. Primeiro que ele tinha um filho problemático. Olha só que nem o exército consertou o filho dele. O filho dele ficou um tempo no exército, mas nem isso consertou ele. Que a esposa dele na época comentou assim: o esposo dela conheceu uma moça que vendia cartão. Foram lá, deram uma, ele engravidou ela e tal. Foi assim.
nunca casou e tal. Esse filho dele era todo problemático. Ele pagou faculdade pro filho dele. Ele era professor universitário, mas da área de humanos, mas assim, era um ótimo empreendedor. É, teve acho que 3 restaurantes já, né? Mas uma vez ela comentou lá, um rapaz que trabalhava com a gente perguntou, e não tá. Fulano não tá mais trabalhando no restaurante não? Ela, não, ele não tem responsabilidade nenhuma, só dá desgosto pro pai dele. Olha que ele trabalhava lá no restaurante com a gente às vezes, ele foi do quartel e tudo, nem criou responsabilidade nele. Por quê? Porque foi criado longe do pai, longe da figura paterna, não sei muitos detalhes, mas assim, ó como que um filho fora do jeito normal, né? Foi lá, teve a filha com a moça que vendia cartão, que deu o golpe na barriga dele. Ó como que um fruto de golpe da barriga pode ser problema, né? Por mais que o cara é boa pessoa, né? Mas tem outros casos. Esse senhor, ele era. A senhora que era casada com ele parecia ser uns 10 anos mais nova que ele, assim e tal. Disse que conheceu ele quando era noiva, né? Um dia a gente indo embora contando, assim, naquela de carro levava a gente de carona pra casa, né? E só que ele ia depois, né? Ele só ia depois pro restaurante, né? Então era esse caso, assim. Ela comentou assim na maior naturalidade que ela tava pra casar e tal, mas com o noivo dela, mas aí conheceu esse. Provavelmente era muito bonita na juventude, mas por algum motivo ficou atraída pela aquela figura do homem mais maduro, né? Não sei se ele já era professor, se ele já era dono de restaurante na época, mas assim, um caso que eu achei bem engraçado, a mulher tá, tá noiva já de alguém e tal, mas de repente é atraída pela figura do homem mais velho, né? Então, o próximo caso é uma das várias histórias que eu. Mais outro caso da época que eu tava no exército, né? Tinha uma moça que chamava. Melhor não falar o nome dela, né? Vai que dá muito azar, mas assim. Não sei o que. Começou lá na nossa turma, essa moça pegou um dos nossos instrutores, né? Um dos tenentes. É, a gente era estagiário de sargento, né? Mas era sargento temporário, era uma turma mista de homens e mulheres, né? Essa enfermeira lá, ela pegou um dos nossos instrutores, né? E tal. Mas aí normal, né? Depois não continuaram namorando, né? É. Mas aí depois ela foi mandada pro quartel que eu tava, que era um quartel mais tranquilo pra enfermeira, né? Aí beleza, um dia ela meio que cismou comigo assim e tal, né? De comentar que, não, que a família. Perguntou se eu era da Assembleia, que a família dela era toda da Assembleia, não sei o que, e assim e tal, né? Eu não sei que cisma que ela teve de achar que eu era da Assembleia, ou perguntando assim de. Mas alguma coisa, é como se ela quisesse dizer que ela já foi evangélica também, que ela era uma boa moça. Não entendi bem a história, sabia que ela era mãe solteira. Na época eu não tinha muita noção da Red Pill, nem. Nunca tinha parado pra pensar o lado ruim de mãe solteira e tal, né? Eu era todo inocente assim, mas fiquei meio que na defensiva, né? Não ia muito com a cara daquele instrutor no começo, né? Mas depois até fiquei mais amigo dele e tal, assim, né? Mas enfim, sempre tomei cuidado com ela, achei ela meio estranha, né? Até que aí beleza, depois disso, ela conversou com um sargento amigo meu, fiquei sabendo e tal, né? Ele me interessado nela, que eu até falei, não, pega pra você, eu tô de boa. Aí disse que depois ela brincou que falou, ele parece ser muito safado nesse sargento que eu fiz amizade lá e tal. Aí beleza. Mas aí muito tempo depois, esse sargento que eu fiz amizade lá, que acho que já era primeiro sargento, era mais antigo assim e tal, né? Era aquele cara bem espertão de nunca ter engravidado ninguém, tinha 2 apartamentos, foi pro Haiti e tal, investiu só nele, né? Ele falava muito que pode ser que até tenha uns filhos perdidos por aí, né? Que eu aprontei muito, mas sempre encapou no meu boneco pra não ter filho. Aí ele comentou assim, né? Ela engravidou de um policial rodoviário, né? Ele tá ferrado. Caramba, é mesmo? Ele, é mesmo. Eu falei, golpe da barriga perfeito, hein? Ela engravidou de um policial rodoviário. Eu pensei assim cá comigo, olha a sorte que eu tive, hein? De ter me livrado dela. Bom, outro caso da minha turma do exército é uma moça que também já era noiva, mas ela acabou pegando o outro instrutor nosso, né? Era 2 instrutores principal, dos tenentes tinha mais o
o capitão da companhia que raramente ia lá e tinha aqueles tenentes que eram de outras companhias, mas iam lá pra ver as mulheres bonitas, né? E também tinha os sargentos, né? Mas aí essa, essa teve caso com, com outro tenente lá e tal, mesmo sendo noiva, né? Aí depois eu acabei indo morar no apartamento que eles estavam alugando, né, e tal, e ele ia lá visitar ela, né? Olha que acho que ele até era noivo também, mas a noiva era de outra cidade, mas enfim, aquela coisa de atração por quem tem um cargo acima de você, né? Coisa que parece bem típica em quartel, é, a sargento ficar interessada no tenente dela, né? Alguma hora eu vou falar sobre esse tema hipergamia no meio militar, né? As coisas que eu reparei da época que eu era militar temporário, né? Alguma hora eu faço um vídeo sobre isso. Bom, o próximo caso é nessa empresa de adventistas que eu trabalhava, um dia que surgiu essa frase, né? Quero ver se a mulher não mandou em você. Se ela falar não vou dar, quero ver se ela não manda em você, né? Pois é, um monte de cara evangélico que era adventista, que era a maioria na empresa, comentando isso. Eu falei, meu Deus do céu, tá feia a coisa, né? Esse cara tava pra casar, né? Aí até um senhor lá que era convertido, né? Não tinha muito tempo de convertido, comentou assim: meu avô, era o avô ou era o pai dele? Não lembro, né? Mas acho que era o pai dele. Meu pai fala assim pra mim: se você fizer greve de sexo, eu vou procurar na rua, não tô preocupado não. Mas ele meio que querendo dizer como que funciona no mundão aí, né? Se a mulher fazer greve de sexo, o cara vai procurar no mundo. Então, esse é um problema grave nas igrejas evangélicas, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é a mulher acha que pode mandar no homem. Na verdade, eu acho que tudo quanto é mulher quer mandar no homem. Se o homem for fraco, ele se deixa ser mandado por mulher. Isso é um problema que o pessoal comenta muito que tem no meio evangélico, é o cara para não adulterar ou para não dar briga, fica sendo submisso à mulher, sendo que é totalmente contra a Bíblia. E no que isso resulta? Famílias disfuncionais. O homem que é um frouxo em casa não consegue criar bons filhos, eu já vi o resultado disso na prática, então, mas esse é o caso, né? Então, como que muito cara evangélico casando e antes de casar parece já cantando derrota. A mulher vai mandar em mim porque senão eu não posso trair ela, né? Então tá feia a coisa, tem que tomar cuidado com isso. O próximo caso que eu vou comentar que foi muito interessante, uma pensão que eu morei, né? Um cara lá e tal que morava lá depois do divórcio e tal, comentando, chegou esses assuntos e tal. Aí um dia ele comentou um caos que ele teve, né? Conheci foi conhecer a moça que ele tinha conhecido em aplicativo e tal. Ele tinha cara de estar perto dos 40 e tal, assim, né? Trabalhava no hotel de manobrista, coitado. E ainda por cima, aquela pensão era ruim pra quem trabalhava de manobrista, trabalhava em hotel, porque nem conseguia dormir direito na pensão, às vezes, porque os horários que ele tinha pra dormir era de dia, às vezes a gente conversando, então, né? Mas ele disse que uma vez conversou com uma moça e tal, disse que a moça falou assim pra ele: olha, você com certeza vai fazer uma mulher muito feliz e tal, e você parece ser um cara muito bom e tal, né? Só tem um problema, é pobre. Não vai rolar nada. Basicamente isso, a mulher foi sincera com ele que não queria pobre. Ele disse que ela era super bonita e tal, mas com certeza tinha vários caras endinheirados na cola dela, né? Será que devemos agradecer ela por ter sido sincera ou não, né? Vai saber, né? Então, o próximo caso é um professor de matemática que eu conheci, né? Ele tava doido para fazer mestrado e tal, assim, mas enfim, ele falando que uma outra aluna dava mole e tal, assim, mas minha intuição me dizia que ele tava solteiro ainda e tal, porque a hipergamia já tava contando antigamente, ou talvez por ele estar em cidade grande, talvez se ele tivesse ido pro interior, no interior, o professor ia ser mais valorizado, mas eu ficava com aquela impressão assim que ele tava solteiro porque eu podia estar escolhendo demais, eu só queria as bonitas, ou talvez não queria nenhuma das alunas, ou talvez na época as alunas já não estavam prestando e tal, né? Mas eu sei que esse cara tá solteiro assim, é, sendo um professor com um emprego estável assim, eu lembrei desse cara quando eu comecei a conhecer a Red Pill. O próximo caso é
uma tenente bem problemática que foi minha chefe, né? Que quando ela ia falar com o coronel pra pedir alguma coisa, ela. Ai, coronelzinho, não sei o que e tal, né? O coronel era mangina, talvez, mas nem tanto. Ele sabia ter o rigor de militar quando precisava, dar umas mijadas nela e nos outros tenentes e tal, né? Eu era sargento e eu já me ferrei por causa dela, né? E ela sempre querendo mandar em tudo, ela usava o fato de ser mulher para fazer esse charminho na hora de pegar as coisas, mas fora isso, ela por ser militar temporária também, acho que ela começou a ver, o que eu vou fazer quando der meu tempo como temporário, né? Que é o problema de vários militares temporários. Aí ela foi lá e se casou com um sargento, né? Ela tenente, ele sargento, só que o sargento de carreira, né? Aí sargento sempre tem aquela tara de, ai, sou sargento, tô pegando uma tenente. O que não quer dizer porcaria nenhuma, do mesmo jeito o soldado que tá pegando sargento. Quer dizer, o soldado que tá pegando a sargento. Se ela é uma sargento temporária, também não quer dizer porcaria nenhuma. Militar temporário está militar, não é militar. Isso é uma coisa muito importante. Então, a moral da história ela aproveitou, né, pra casar com ele e tal. Uma pessoa que todo mundo falava que não era falsa como uma nota de R$ 2 e tal, né, mas o pessoal comenta que ele ficou muito ruim. Ele mudou muito depois que começou a namorar com ela e tal, assim, mas você via, batia o olho e você via que ele era aquele meninão submisso a ela, né? Bom, então eu vou encerrar aqui que o vídeo já tá dando 1 hora, pessoal. Mas o principal caso, ou melhor, os principais casos que me fez virar um cristão Red Pill ver que casar com mulher do mundo você tem grandes chances de ser corno. E é o principal motivo que eu acho que vocês devem ser Red Pills com as mulheres do mundo e Purple Pill com as mulheres crentes. Vamos lá. Que é vários casos de adultério que eu vi, né? De caras que casaram com mulheres do mundo acabaram sofrendo adultério. Vamos lá então. Essa menina tinha a frase no perfil da MSN dela de CS eu não jogo, eu humilho, né? Ah, legal, uma menina que joga CS até, né? Então, na verdade eu nem lembro dessa menina no retiro, sei que ela me adicionou depois porque eu fiquei meio famoso no retiro, né? Da época que eu era, talvez eu era Chad ainda e tal, né? No final das contas eu não tive nada com a menina que eu tava querendo, né? Mas fiquei famoso, né? De curiosidade, assim, as pessoas adicionam e tal, você também adicionou, aí beleza. Aí depois eu fiquei sabendo que encontrei esse cara no retiro, acho que depois de uns 4, 5 anos, o cara que encurtando a história assim, beleza, a gente tava numa lanchonete depois do retiro que dele comentar, não sei o que porque eu me meti com uma mulher do mundo e acabei sendo corno, né? Pelo menos ele superou, ele tava com uma menina até mais nova que ele, que parecia gostar bastante dele e tal, assim, da igreja, né? Aí ele comentando, eu perguntei qual era o nome da sua esposa, era fulana. Fulana que tava escrito CS eu não jogo, eu humilho, é aquela mesma. Nossa, mas ela até não foi no retiro nem na igreja com você umas vezes. Ela falou, mas ela não se converteu não, depois acabou me traindo. Aí comecei a lembrar de outros casos, né? Teve um irmão da minha igreja lá, que eu não sei muitos detalhes dele, só sei que a minha mãe ia muito na casa da mãe dele quando a gente era pequeno e tal, não sei muitos detalhes, só sei que minha mãe comentou que ele foi traído, né, pela primeira esposa. Depois casou com uma da igreja e tal, né, que até acho que era um pouco mais velha que ele e tal, mas é outro caso que minha mãe comentou assim de homem que foi namorar a mulher do mundo acabou sendo traído. Mas aí um outro caso de traição, né? Meu tio conheceu a moça na igreja e tal, mas ela era recém-convertida. É por isso que, e por outros casos, que hoje pra mim, não só por esse caso, mas principalmente pensando naquela parábola do semeador, eu vou fazer um vídeo sobre isso, e eu acho que hoje em dia você tem que esperar no mínimo uns 5 anos pra namorar uma recém-convertida. Pode ter exceção? Pode, eu conheço. Mas eu não me arriscaria hoje, entendeu? É um conselho que eu vou dar, vou fazer outro vídeo dando mais detalhe, mas eu, se fosse você, crente, esperava no mínimo 5 anos pra mais, pra ver se uma menina se converteu mesmo. Aí acabou que esse meu tio, engraçado que ele até nunca viu a traição, no caso, na verdade foi assim,
ela resolveu separar dele e tal. Aí acho que um mês depois, pouco tempo assim, já tava com o cara, né? Então ele até brinca, ué, se for, se for porque não pegou no flagra, então quer dizer que eu nunca fui corno, eu nunca peguei os dois no flagra, então muitas vezes a mulher não trai de uma vez, né? Ela pode estar lá conhecendo o cara e tal, falar assim, eu tô querendo separar do meu marido, vou estar com você, né? Pode ser até que ela nem tenha consumado o ato antes, né? Vai saber, né? Mas é provável que sim, mas enfim. Outro detalhe também é que ela era emissora, né? Às vezes só tava indo na igreja para tentar, como o pessoal da Red Pill brinca, né? Zerar a quilometragem, outras coisas, né? Tem emissor que ganha cesta básica na igreja, né? Aí no final das contas eu até comentei que esse meu tio do negócio da pensão socioafetiva, eu perguntei, e o pai da fulana, né? Que até essa filha que ela já tinha, depois meu tio ainda teve mais dois filhos com essa aí, né? É, chama de pai meu tio até hoje, porque o pai dela parece que morava no Nordeste, bem longe assim. Eu perguntei pro meu tio, até comentei, tio, o senhor ia ter que pagar a pensão socioafetiva para ela, né? Na verdade, as crianças acabou ficando com o meu tio, né? Por um bom. Quer dizer, que essa, que essa ex-esposa do meu tio por um bom tempo, eu sei que problemático isso, né? Esse caso do meu tio me fez falar, nunca vou namorar uma recém-convertida. Então é isso, pessoal. O vídeo já tá dando uma hora, mas eu não podia deixar de falar o principalzíssimo caso que me fez virar um cristão red pill, jamais casar com menina do mundo. Eu fui criado num estado bem afastado do estado de São Paulo, para onde eu fui na época. Eu não morava no estado de São Paulo, mas no estado vizinho, mas aí beleza. Passagem cara e tal, eu tava procurando uma carona pra ir, consegui carona com um caminhoneiro. Nem conheci o caminhoneiro, mas meu pai ajeitou essa carona. Aí beleza. Foi lá carona e tal, o caminhoneiro vai cada vez pegando mais intimidade comigo e tal. Eu comentei que era evangélico, ele na viagem toda, colocando testemunhos e tal, ele era o N, depois eu não conheci mais ele, da Congregação Cristã do Brasil, né, uma igreja bem tradicional e tal, né, não sei se isso influenciou para a esposa dele nunca ter se convertido. Mas aí no segundo dia de viagem e tal, assim, né, ele conta, eu acho que eu tenho que contar isso pra você, né. Eu fui traído pela minha esposa, foi muito dolorido e tal, né. Aí contou tudo, né. Que começou o boato e tal, né, mas que, como dizem, ele realmente foi o último a saber. Ele foi e falou com a esposa do amante da esposa. Ele, o amante negou por tudo quanto era mais sagrado e tal, né? Ele foi falar com a esposa do amante, ela falou que também estava desconfiada, tinha alguma coisa errada, mas negou, né? Aí beleza. Nem lembro direito se um dia forçaram e confessaram, ou se teve o flagra, alguém flagrou, como que foi o rolo. Acho que foi, talvez tenha sido a esposa do outro cara que era amante da esposa dele que flagrou e tal, né? Inclusive depois eu conheci um rapaz daquela região lá, né? É, que é outro cara que também me fez virar red pill, né? Esse rapazinho lá, que era daquela região lá, uma região do interior do Paraná, que eu brincava com ele. Pelo que você fala, então as cidades lá você só tem muambeiro e carreteiro corno, né? Que uma vez ele comentou, tem um cara muito bonitão na minha cidade lá que é o terror dos carreteiros, né? Mas enfim, esse amigo meu lá, que cresceu numa cidadezinha do interior lá do Paraná, ele comentava que das duas vezes que foi namorar foi traído, né? Isso década de 2000, começo da década de 2000, pra ver como tava ficando feia a coisa. Mas enfim, tinha muito caminhoneiro naquela região e tal, andavam pelo Brasil todo e tal, e caminhoneiro já é uma profissão meio problemática. Aí o cara inventa casar com mulher do mundo, né? Até que ele disse que estava naquela dúvida se perdoava ela ou não. E ele disse que um dia foi lá na congregação, eles têm muito esse negócio da palavra, né? Disse que o ancião lá deu a palavra falando que era para ele perdoar ela, né? Ele falou, eu perdoei ela, foi muito do irritou, pra minha sorte, ninguém nunca chegou e falou em mim assim na cara, você é um corno. Foi muito dolorido a primeira vez que eu vi minha esposa nua, depois do adultério, perdoar ela. Esse cara tinha uma filha, né? Uma menina que pareceu ser muito fofa e tal, né? Despedindo dele no caminhão antes da gente ir, né? Falando, pai, se cuida, não sei o que, não vai correr, né? Enfim, deu muita dó do cara, né? E ele falou, eu amo muito minha esposa, eu tenho fé que Deus, se Deus me falou
perdoar ela, porque um dia ela vai se converter ainda. Então, eu pensei assim, nossa, não é mais fácil namorar alguém que já é uma nova criatura em Cristo do que ter que a esposa deixar ser traído pela esposa para um dia ela se converter, mesmo que se é que ela realmente vai se converter um dia, né? Porque a gente não pode. Essa questão de confiar numa palavra é bem complicado, ainda mais, né, nessas coisas com relação ao relacionamento, né? Mas enfim, esse é o principal caso. Esse caminhoneiro da congregação, eu acho que Deus não faz as coisas por acaso. Deus ter me colocado para pegar carona com um caminhoneiro que tentou converter a esposa não crente, acabou sendo traído por ela. Para mim, é o caso definitivo para eu ter virado um Red Pill cristão e estar aqui falando para vocês hoje. Não tem muito mais detalhes do que dá. Na época eu caí por acaso nos canal da Red Pill, acho que eu fui digitar assim sobre como é namorar uma mãe solteira e aí caiu no vídeo do Dom Sandro, eu comecei a ver aqueles vídeos do Dom Sandro e fui ficando achando interessante, depois fui do Bruno Gligo, vi a live dele com o Bruno Gligo, depois fui descobrindo outros que nem o Racon e o Trancos do Futuro e sei que no final das contas eu até chegar nos canal Red Pill Cristão, né, que nem o do Afonso e o do é, A Vida é um Xadrez, eu comecei a relembrar de todos esses casos e vi que o homem cristão tem que ser Red Pill para as mulheres do mundo e Purple Pill para as meninas da igreja. Lembrar que a natureza pecaminosa dele o homem tem, ele sempre vai estar tendo que tomar cuidado sei lá, por exemplo, se ele é um empresário bem sucedido, com 40 e poucos anos, ele sempre vai ter umas novinhas mirando ele por causa do dinheiro. É a natureza pecaminosa do homem que ele tem que se cuidar, mas também a Bíblia fala muito da natureza da mulher de querer mandar, ou uns casos que eu vi assim tal de mulher que queria mandar no marido, esse problema das recém-convertidas que depois saem da igreja. Então eu sei que são vários esses motivos para eu ter virado um cristão Red Pill, pessoal. Então é isso. Quando eu puder eu vou fazendo pouco a pouco vídeos sobre esses casos aqui e outros. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Eu vou ver se eu começo a postar um vídeo por semana. E minha ideia aqui é despertar a mente de vocês, fazerem vocês serem uns cristãos Red Pill, porque a Bíblia é a maior Red Pill que existe, né? Outro dia eu vou dar detalhe disso, mas porque, que nem eu falei, a igreja não te ensina a lidar com a malícia do mundo. Você tem que estar preparado, senão você pode ser vítima dessas emissões que está querendo um bobão de igreja para jogar pensão socioafetiva. Você pode ser traído por uma recém-convertida que não se converteu de verdade. Você pode ser traído por uma mulher do mundo e por aí vai, pessoal. É isso, eu vou dar mais detalhes e um forte abraço a todos.